aí, galera, tudo bem? Aqui é a professora Nath e nós voltamos para esse canal com essa sequência de aulas aí sobre língua portuguesa para os concursos, né? Eu expliquei no último vídeo que era sobre o concurso do TJ aqui de São Paulo, mas como língua portuguesa cai em todos os concursos, você pode utilizar sim para qualquer outra prova, tá bom? É muito capaz que no seu edital esse item de hoje caia com um nome diferente, tá bom? Mas é a mesma coisa. Então, nós veremos sentidos denotativo e conotativo, tá bom? É muito provável que no seu edital possa ter, assim, sentido literal e sentido figurado, tá bom? É a mesma coisa, tá bom, gente? Por que que isso é tão importante, tá? Já tem algum vídeo aqui no meu canal falando sobre interpretação de texto. E esses sentidos, você sabendo desses sentidos, vai te ajudar muito na hora de interpretar um texto, tá bem? Então, vamos lá. O objetivo da aula de hoje, então, é compreender a diferença entre linguagem denotativa e conotativa, identificar o uso de cada linguagem em textos diversos e interpretar os efeitos de sentido causados pelo uso conotativo da linguagem, tá bom? Então, gente, o que é uma linguagem denotativa, tá? O sentido denotativo, então, é o sentido literal da palavra, tá? É aquele que a gente encontra no dicionário. Então, sempre que você se perguntar, o que é linguagem denotativa? O que é um sentido denotativo? Começa com D de dicionário. Então, a gente está usando aquela palavra com o sentido que ela tem no dicionário, tá bom? O sentido literal dela. É muito utilizado, esse sentido, ele é muito utilizado em textos informativos, científicos, jornalísticos, notícias, manuais de instruções, tá bom? Não é utilizado em textos mais artísticos, tá bom? Então, por exemplo, aqui, aquela árvore tem mais de 200 metros de altura. Nesta frase, a palavra árvore, ela está sendo utilizada no sentido real dela, literal, ali, a planta, tá bom? Com seu caule, suas folhas, etc. Tá bom? Agora, a linguagem conotativa. Deixa eu me tirar aqui do cantinho. A linguagem conotativa é o sentido oposto. A gente está falando sobre o sentido figurado da palavra, tá certo? Só um segundinho, deixa eu só tirar meu WhatsApp aqui e eu já volto. Voltei. Então, gente, peço perdão. O sentido conotativo, então, é o sentido figurado, tá bom? Que é ligado mais às emoções, criatividade, expressividade, tá bom? Então, ele é muito utilizado em poesias, músicas, propagandas, literatura. Então, a gente pega a palavra e não usa ela no sentido, com o seu sentido literal, aquele que está no dicionário. Não, a gente dá um novo sentido para essa palavra, tá bom? Então, por exemplo, aquela mulher é uma árvore firme em meio à tempestade. Ela é literalmente uma árvore? Não, ela não é literalmente uma árvore. Ela é um ser humano, ela é uma mulher. Então, aqui, a árvore acaba representando força, resistência, e não o vegetal, não a planta, ok? Vamos ver outra palavra aqui que dê para usar com sentido conotativo. Nossa, ele é brilhante. Aquela pessoa é brilhante. A pessoa literalmente está brilhando? Não, ela não é o Edward em Crepúsculo, né? Ela não sai no sol e brilha feito purpurina. Não, a gente está falando que a pessoa é inteligente, tá bom? Então, a gente tem aí o sentido denotativo, que é o sentido literal da palavra, e a gente tem o sentido conotativo, que é aquele que expressa coisas, tá bom? Não é o sentido literal. Nós que damos esse sentido, esse significado para a palavra, tá bom? Então, vamos comparar os dois sentidos. Deixa eu voltar para cá, para o meu cantinho. Vamos comparar os dois sentidos, tá bom? Eu coloquei 3 palavrinhas aí, tá? E nós vamos comparar no sentido denotativo e conotativo, tá bom? Então, aí, a palavra pedra, tá bom? Pedra, no sentido denotativo, é o quê? É um objeto duro, é um mineral, certo? Agora, no conotativo, quando eu utilizo a palavra pedra, nossa, você tem um coração de pedra mesmo. Significa o quê? A pessoa é fria, é insensível, ela não tem sentimentos, tá bom? Agora a palavra fogo. No sentido denotativo, no sentido literal da palavra, é combustão, calor, tá? Que a gente pensa numa fogueira em São João, por exemplo. Já no conotativo, vem o significado de paixão, por exemplo. Nossa, aqueles dois ali estão pegando fogo.
Deu pra entender? Nós temos também outros sentidos, claro. Tipo, nossa, essa criança tá pegando fogo hoje, hein? Ou essa sala tá pegando fogo. Nossa, como eu penso isso? Ou seja, a sala tá agitada, né? Ela não tá parada, tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, nossa, tá fogo hoje. A palavra estrela, né, no sentido denotativo, no sentido literal da palavra, é um corpo celeste, aquele que nós vemos, né, olhamos assim para cima, para o céu, e a gente consegue ver aquele pontinho brilhando. Aquilo é uma estrela no seu sentido literal. Agora, no sentido conotativo, você vai falar assim: nossa, ela é uma estrela de cinema. O que é isso, uma estrela de cinema? É uma pessoa famosa, tá bom? Pessoas, estrelas, assim, tá bom? Então é sentido conotativo aí da palavra. De novo, onde que nós encontramos esses sentidos, né? Nós encontramos os denotativos em notícias, reportagens, manuais, textos científicos, textos dissertativo-argumentativos, que é o que o pessoal do TJ agora vai ter que fazer na sua prova, lá para escrevente, certo? E aí, textos mais conotativos, poemas, músicas, tirinhas, propagandas, contos, crônicas. Então, aqui, nós estamos falando de uma coisa mais criativa. Eu não sei, né, a idade de quem está me assistindo aí, só que muitos anos atrás, a marca de cerveja, Skol, era Skol? Era Skol. Tinha um comercial que era assim, aqui desce redondo. Como assim? A cerveja ela desce fazendo cambalhota? Como assim ela desce redondo? Ela desce bem, né? É aquela que não trava, é aquela cerveja gostosa, aquela que desce gostoso, né? É aquela que desce redondo, tá bom? E por que isso tudo é importante, né? Porque é importante interpretar corretamente o sentido das palavras, ajuda a fazer o quê? Né? A entender a intenção do autor. Então, se a gente consegue identificar ali um sentido denotativo ou conotativo, a gente consegue entender a intenção, aquilo que o autor está querendo mostrar pra gente, aquilo que ele está querendo falar, tá bom? Evita confusões de interpretação, né? E aprimora a leitura crítica e sensível dos textos, tá certo? De novo, eu acho que eu já dei esse exemplo em algum vídeo daqui, mas aquela música do Caetano Veloso? Não tenho certeza agora. Mas aquela música Cálice, né? Que é o quê? Que cálice, cálice, cálice. A gente pode ver que na fala, né, é muito parecido com cálice, né? De calar-se. E aí a gente tem o sentido conotativo e o sentido denotativo. Cálice, no sentido denotativo, é o quê? Copinho lá, que a pessoa toma vinho. Agora, no sentido conotativo da palavra, né, naquele cálice de vinho tinto de sangue, é o quê? É a censura, é o cálice, o calar-se, né? Gente, agora eu fiquei com dúvida. Quem que canta essa música mesmo? Coloca aqui nos comentários. Eu esqueci completamente. Vamos praticar um pouquinho, tá? Eu vou explicar, vocês vão dar pausa e aí a gente vai comentar cada um deles, tá bom? Vocês vão identificar se a frase está no sentido denotativo ou conotativo, tá certo? Então, frase 1. O céu está cheio de estrelas essa noite. 2. Ela é a estrela da família. 3. João perdeu a cabeça de tanta raiva. 4. A cabeça da estátua foi restaurada pelo museu. 5. O fogo destruiu parte da floresta. 6. Sentiu o fogo da paixão crescer no peito. Então, pausa aí, pensa nas respostas e aí você dá o play pra gente comentar, tá bom? Espero que você já tenha feito isso, então vamos comentar, tá certo? Então, o céu está cheio de estrelas. É o que? É denotativo ou conotativo? É o sentido denotativo. Aqui a gente está falando das estrelas que ficam no céu mesmo, né? Os corpos celestes. Agora na 2. Ela é a estrela da família. Aqui ela é literalmente uma estrela? Ela é um corpo celeste? Não. A gente está falando que ela é uma pessoa brilhante, uma pessoa assim, famosa, identificável dentro da família. Então é o sentido conotativo. Então a primeira aqui é sentido denotativo
E a segunda, sentido conotativo, tá bom? 3. João perdeu a cabeça de tanta raiva. O João literalmente perdeu a cabeça, gente? Não. A cabeça dele não explodiu de tanta raiva. Então, aqui é o sentido conotativo, tá bom? O que significa perder a cabeça? Perdeu os sentidos, assim, ele ficou maluco, ele fez coisas que não deveria ter feito. Já na 4, a cabeça da estátua foi restaurada pelo museu. Aqui eu tô falando da cabeça mesmo da estátua. Cabeça, cabeça, cabeça. Então eu tô falando no sentido denotativo, tá bom? O fogo destruiu parte da floresta. Aqui eu tô falando do quê? Do fogo. Fogo, fogo mesmo. Aquele que a gente pega o isqueiro ou o fósforo, risca ali na caixinha e faz o fogo. Já no 6, sentir o fogo da paixão crescer no peito. Aqui eu não tô falando do fogo que tá crescendo dentro do peito da pessoa, né? Misericórdia, se isso acontecer, a pessoa morre, óbvio. Então aqui a gente tá falando do sentido conotativo, tá certo? Então, número 1, denotativo. Número 2, conotativo. Número 3, conotativo. Número 4, denotativo. Número 5, denotativo. E número 6, conotativo, tá certo? Aqui, né, temos outro exercício, se vocês quiserem comentar aí colocar nos comentários também. Vocês vão transformar as frases de sentido denotativo para o conotativo e vice-versa. Então, aqui, ele tem um coração saudável, né? Ok, ele tem um coração saudável. Como que eu posso colocar isso no sentido conotativo? O segundo é um conotativo. Ela tem um coração de pedra. O que isso significa, né? E a terceira, denotativa. A ponte foi construída em 2010. Pessoal, aqui a gente não precisa colocar eu tô pensando mais na frase 3. A gente não precisa literalmente usar essa frase, mas tentem usar a palavra ponte no sentido conotativo, tá bom? Pausa o vídeo, pensa um pouquinho e aí a gente volta. Voltamos? Então vamos lá. Primeira, ele tem um coração saudável. O que dá pra colocar aqui no sentido conotativo? Ele tem um coração de ferro, certo? Ele tem um coração forte, saudável. Na segunda, ela tem um coração de pedra. Como que fica no sentido denotativo? A gente poderia colocar assim, como que a gente pode descrever essa frase? Ela não tem sentimentos? Ou, não sei, ela não se importa? Agora, se a gente fosse pegar a palavra... não, vamos continuar desse jeito. Melhor. E a terceira, vamos pensar na palavra ponte no sentido conotativo, tá? Ele foi a ponte entre o aluno e o conhecimento. Ele serviu de ponte. Ele literalmente serviu de ponte? O aluno estava aqui, o conhecimento estava aqui, ele serviu de ponte? Não, ele ajudou o aluno a chegar até o conhecimento, tá bom? Nós conseguimos dar um duplo sentido, né? Um sentido figurado, um sentido conotativo para qualquer palavra que vocês quiserem, tá bom? Qualquer uma. E isso acontece muito, muito com piadinhas de quinta série, né? Piadinha de duplo sentido, que sempre vai pro lado sexual da coisa. Sempre. Então, assim, sentido denotativo, só pra gente recapitular, tá bom? O sentido denotativo é o sentido literal, aquele que tem no dicionário, e é um sentido objetivo, tá bom? Que vai direto ao ponto. Já o sentido conotativo, ele é figurado, subjetivo, ou seja, cada pessoa pode dar um significado para aquela palavra, e expressivo, expressa sentimentos, tá bom? Uma dica, sempre analise o contexto da frase para descobrir o tipo de linguagem usado. Então, que tipo de texto que é, quem que escreveu, quando que escreveu, tá certo? Isso tudo vai fazer diferença na hora de vocês estiverem interpretando algum texto, tá bom, gente? Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A nossa próxima aula será sobre figuras de linguagem. Então, eu espero que vocês estejam preparados, porque é uma aula muito interessante, tá bom? Se vocês gostaram, eu espero que sim. Me sigam aí nas redes sociais. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Não vai? Ai, meu Deus. Não vai. Não vai.
Eu vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo, tá bom? Manda esse vídeo para alguém que vocês acham que será útil, tá certo? E nós nos vemos no nosso próximo vídeo, tá bom? Beijo, gente!